Seja muito bem-vindo a mais um Podcel. Estamos aqui diretamente do Estúdio Fábricas e aqui quem fala é Elvis Abreu. E hoje nós falaremos sobre Jesus, um passaporte e muitas histórias. Aqui comigo, Pastor Douglas, seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que prazer, outra vez, a semana passa rápido, né? Parece que foi ontem, a gente esteve junto aí. E agora com a internet é melhor ainda, que a gente não precisa esperar uma semana, né? Você pode terminar esse podcast aqui e assistir o do episódio passado, se você quiser já na sequência, você que não assistiu ainda. Por falar em podcast, nós estamos em todas as plataformas para que você possa ter acesso a esses bate-papos aqui, que geralmente é um bate-papo do céu. Eu tenho certeza que tem enriquecido muito sua vida, seu coração, porque tem somado muito pra gente, né, Elvis? Tem. Então, se você de repente não consegue decorar aí todos os links, né? A gente está no Google Podcast, na Amazon Music, nós estamos no Deezer, no Spotify, no próprio YouTube, com o canal da íntegra e um canal de recortes. Temos o Instagram também do Podcel. Lá no link da bio, lá na bio tem um link para você ter acesso a todas as plataformas, então você pode escolher a da sua preferência para poder nos ouvir aí no seu dia a dia e compartilhar com seus amigos aí esse bate-papo do céu. É isso aí. E nós queremos já agradecer você, né, por nos permitir aí fazer parte da sua vida. Que Deus abençoe você e sua família. Em falar em família, já pede lá também. Se você não segue, você também corre lá e siga a gente na Podcel Oficial no Instagram. E quem segue a gente lá já sabe quem é o nosso convidado. Quem segue a gente lá é VIP, né? Lá tem spoiler. Então da hora. Precisa seguir a gente lá. Além de saber quem é o convidado antes da hora, você também tem a possibilidade de fazer a sua pergunta lá. A gente sempre diz quem vai ser o convidado. Geralmente é o próprio convidado que faz um vídeo bem bacana convidando vocês aí, anunciando que vai estar com a gente. E logo depois a gente já coloca uma caixinha de pergunta nos stories para você mandar aquela pergunta lá e a gente responder aqui, colocar ele na parede. É isso aí. Como eu falei, o tema hoje é Jesus, um passaporte e muitas histórias. Então nós temos um convidado aqui da nossa comunidade muito querido. E também eu acho que ele é turista, né? Com certeza. Inclusive, olha aqui, ó, minha indumentária foi aqui em homenagem a ele. Então, em casa. Em casa não, né? Porque eu acho que o lugar que ele menos fica em casa. Seja muito bem-vindo, Guilherme Messias, ao Podcel. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho das histórias, algumas vivências que a gente tem em viagem. Um pouco turista, fico pouco em casa e um pouco viajando nesse mundão aí que Deus deu pra gente. Amém. Guilherme, para que nosso público possa te conhecer, resume um pouquinho quem é o Guilherme. Bom, meu nome é Guilherme, eu tenho 32 anos, trabalho na área do turismo há 13 anos, sou cristão há 24 anos, então assim, eu tento fazer da minha vida profissional um instrumento para que Deus possa me usar, né? Às vezes eu fico mais viajando do que aqui em Goiânia, então assim, sou uma pessoa que ama viajar, sou uma pessoa apaixonada por Deus, e viajar eu acho que está na minha essência desde pequeno, então esse sou eu, uma pessoa que ama viajar, que ama compartilhar a vida através de uns stories no Instagram. Muita gente fala assim, eu viajo com você. Então, assim, eu gosto de ser essa pessoa que leva as pessoas a conhecer destinos, às vezes, pela tela do celular delas. E, então, esse resume um pouco quem é o Guilherme. Oh, legal. Não, é verdade. Inclusive, o Guilherme já me economizou uma nota alta já com viagem. No ano passado, aí eu fui para tantos lugares, pra África, fui pra Dubai, tudo pelo Instagram, vendo o Guilherme lá e tal, e compartilhando e acompanhando o dia a dia dele. Já tem canal no YouTube? Ainda não. Tava até falando ali com o Jorge, né, sobre a possibilidade da gente estar abrindo, porque todo mundo fala, né? O pessoal fala que eu sou muito solto, que eu consigo... É blogueiro, assim, fala a verdade, é blogueiro. Só que, gente, eu sou super tímido e as pessoas não acreditam, entendeu? Eu gravo alguns reels de vez em quando, essas coisas, mas eu fico morrendo de vergonha. Mas estou com um projeto, já tenho uma coisa que eu tenho no meu coração, que é de apresentar o mundo às pessoas mesmo. Às vezes, assim, até incentivar as pessoas a estarem viajando, as pessoas a... Porque muita gente acha que é impossível, às vezes, viajar.
Nossa, Guilherme, uma viagem internacional deve custar muito caro. E tem para todos os públicos, né? Então, assim, tudo bem organizado e programado. Então, assim, a gente estava conversando ali com o Jorge, a gente vai começar a estudar essa ideia. É algo que eu tenho muito forte no meu coração mesmo, de fazer esse canal para estar mostrando um pouquinho das viagens, perrengue, que acontece em toda viagem, né? Que uma viagem sem perrengue não é uma viagem. É Né? verdade. É os perrengues que ficam, né? Nossa, é o que você vai lembrar. Às vezes até mais que a própria... Nossa, tô na Torre Eiffel, mas teve um perrengue ali, entendeu? É aquelas questões assim. Fica mais marcado do que a própria viagem. Aí, ó, e teve alerta agora, né? Spoiler forte, né? Spoiler esse. Você já tá ligado aí a um dos destinos aí que ele esteve e estará em breve, né? Compartilhando com a gente aqui. Coisa boa. Guilherme, você está há 13 anos, né? Sim. No ramo. E hoje você tem sua agência, correto? Correto. Qual que é quais são os principais desafios aí que você enfrentou para iniciar a agência? Então, já aproveita e já faz o jabá aí, o merchan. Pode fazer. Cala Turismo, a melhor agência de viagens de Goiânia. Mas vai ter cupom Podcel, né? Lógico, que você acha? A gente que tem que ter um cupomzinho de desconto. Estão antecipando aqui, papai. Então, eu comecei a trajetória no turismo muito cedo. Eu comecei com os meus 18 anos de idade. Fui incentivado pelo meu pai, né, a estar abrindo a agência, a estar investindo, né, a ser um empreendedor, mas assim, nunca nada começa grande, você tem que começar ali por baixo, e eu lembro que eu fiquei dos 18 aos 19, estudando um pouco o mercado, vendo como é que era, porque eu só tinha um sonho e uma grande vontade de trabalhar com isso, porque eu sempre amei viajar. A vida inteira eu que gostei de organizar as viagens, essas coisas todas, eu sempre gostei. Adoro estar no avião, amo essa questão. Então eu falei, por que não? E aí meu pai foi e me incentivou a abrir a agência, tanto é que ele sustentou a agência no início, né? Porque até que você faz uma carteira de cliente... Eu lembro que nós abrimos a primeira agência lá no Jardim América, numa sala pequena, e foi um ano meu pai incentivando, e aí eu fazia faculdade de administração ali na Unianguera, na época, e aí a Denise, que era coordenadora do curso, falava assim, Gui, vamos fazer umas excursões de avião? Porque aqui o pessoal só faz excursão de ônibus, vamos fazer umas visitas técnicas da faculdade, né? E eu falei, cara, vamos embalar. E foi começando, aí eu fui pegando cliente ali da faculdade, professores, essas coisas. Teve um período que eu troquei de curso para engenharia civil, e eu falei, assim, porque toda empresa, a galera acha assim, não, vamos empreender que vamos ganhar dinheiro demais, né? É só abrir, né? É só abrir que o dinheiro vem. Tá. Doce ilusão. Doce ilusão. Aí eu comecei a fazer o curso de engenharia, comecei a estagiar numa construtora, e eu fazia, tipo, intercalava um e o outro, né? Só que assim, aí eu fechei a agência física num período, porque acabou que estava dando muitos gastos e não tinha tantos clientes, a carteira de cliente não era grande, e aí tinha o gasto de aluguel, água, energia, aquelas coisas todas, e a gente preferiu ficar mais home office. E aí foi quando eu saí dessa empresa e comecei de volta no turismo 100%. Porque eu falei, não nasci para trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim, vamos fazer, e peguei. E fomos assim, no grão a grão, né? Crescendo aos poucos, e graças ao bom Deus tem dado muito certo, né? Mas assim, foi muito chorado, foi plantado com muitas lágrimas, foram assim, tempos difíceis mesmo. Quando nós abrimos a agência era porque nós estávamos passando por uma situação muito difícil e Deus foi prosperando. Assim, não cheguei aonde eu quero ainda, mas nós estamos caminhando, né? São 13 anos de caminhada aí no mercado. Então acaba assim que a gente tem uma certa experiência, né? Tem uma vivência muito boa, mas é difícil. Não foi do dia pra noite, nada aconteceu do dia pra noite. A galera às vezes pensa, nossa, tá bem, viajo do muito, nada, né? Do nada. Não é assim, são 13 anos, é uma história, sabe, a ser contada. É uma história muito bonita, na verdade, ser contada. E eu tenho muito orgulho de onde nós estamos chegando com a empresa. Eu sei que é Deus que faz tudo certo, porque Ele que direcionou para abrir. E eu sei que ele sabia que nós precisávamos dessa empresa e hoje, graças ao bom Deus, nós estamos aí, caminhando, crescendo. Vai ter uma sede nova lindíssima agora, a escala. Então, assim, graças ao bom Deus, a história não foi fácil. Legal. Deixa eu pegar só dois ganchos. Aí,
Nesse intervalo, você terminou a faculdade de engenharia ou você Não terminei. tirou? Eu tranquei a faculdade no 4º período de engenharia, porque não era para. Eu Não falei, era pra ser, né? Gente, eu odiava desenho técnico. Quando chegava no desenho técnico 2, eu falei, não, isso não é pra mim. E hoje você atende todos os nichos, seja empresarial, pessoal. Todos os nichos. Hoje a agência ela atende todos os nichos. A gente tem muito assim. Tem o cliente A, B e o C. Temos o cliente que é uma viagem personalizada, né? Que o meu foco hoje na empresa é viagem personalizada e grupos, né? O meu. Mas temos ali consultores que atendem todo mundo. Eu atendo todo mundo também. Só que eu quero focar o meu atendimento pessoal para luas de mel personalizadas, uma viagem mais bem desenhada, mas nós atendemos todo o público. E eu adoro viajar em grupo. Os nossos grupos são extremamente divertidos. Aqueles grupos de senhorinhas aposentadas e tal. Gente, eu tava falando esses dias. Isso muito legal, cara. Eu acho o máximo, né? Tenho a dona Cecília, que é uma senhora de 70 anos. 70 anos, mas assim, ela tem uma energia de um jovem de 30. E ela vai em vários grupos nossos. Foi pra Cancún com a gente, foi pra Dubai. E você fala assim, cara, é muito bom lidar com a terceira idade. E aí eu tô pensando em pegar um nicho também de um grupo pra terceira idade, né? Que é justamente as pessoas que geralmente são mulheres, que são viúvas ou aposentadas, né? Ou vivem da aposentadoria. Falecimento do marido, essas coisas assim. E é muito legal. Eu tenho 4 senhoras, né? Que viajam todos os anos. Ano passado elas foram para Turquia, Grécia e Dubai. Eita. 4 senhoras mesmo, todas umas viúvas, outras aposentadas, e são amigas que viajam pelo mundo. Eu acho o máximo isso. Muito legal. Desenhar a viagem para elas. Então, assim, eu adoro. A terceira idade seria um público que eu amaria trabalhar. Porque assim, e a grande maioria, assim, são pessoas que não tiveram a chance de viajar por conta do trabalho, de criação de filhos, aquela coisa toda. E agora chegou num tempo que pode desfrutar. Então, eu acho muito bonitinho, viu? Demais. Aí elas falam assim, já formei meus filhos, tá sabe? Agora vamos tá certinho a mesmo. vida. Uma dessas senhoras que viajam é mãe de um amigo meu, né? E ela fala assim, Fleury tá formado, fulano tá formado, agora eu vou viajar mesmo. Eu falei, tá certo mesmo, dona Lúcia. Tem que conhecer esse mundão. E elas vão pra tudo quanto é canto, entendeu? Eu acho muito legal isso. Isso é bacana. Cara, como é bonito ver, assim, o projeto de Deus, né, na vida das pessoas. Você tá falando aqui e a gente consegue ver nos seus olhos aí a paixão com esse trabalho. E quando a gente faz o que ama, né, Guilherme, você vai concordar comigo? Quando a gente faz o que ama, existe algo que vem junto, que é a convicção, né? Convicção Sim. de que aquilo vai dar certo e tal, porque hoje talvez você nem perceba isso, mas é muito forte quando você fala assim, eu comecei uma agência de viagens com 18 anos de idade. Cara, isso é muita responsabilidade, bicho. 18 anos de idade, você se comprometer com tirar pessoas de um lugar e levar para outro, né? E assim, com tanta burocracia que a gente sabe que tem, né? Com tantos riscos e tal. Então, um garoto, menino, né? De 18 anos já agenciando viagens internacionais e tal. E é como você disse, né? Parece que foi tudo aconteceu automático e não foi um processo. Eu falo muito isso. De repente de Deus demora a acontecer. Nossa, né? De repente deu certo, né? De repente custa caro e demora. É porque a galera às vezes pensa assim, né? Eu acho que a gente vive no mundo do imediatismo. Eu quero pra hoje, eu quero ganhar o dinheiro hoje, eu quero ficar rico hoje, eu quero isso hoje. E não é. Quantas vezes eu chorei ali, falando, Deus, manda cliente, Deus, ajuda. Porque, assim, construir uma carteira de cliente hoje, ainda mais no mercado que a gente tem internet, nós temos várias agências, você tem que ter um diferencial. Então, assim, você tem que buscar tratar igual hoje, assim, as agências brigam para ver quem vai dar mais mimo pro cliente, entendeu? Tipo, eu vou tratar o cliente tal, vou mandar fazer isso. Por quê? Porque você tem que ter um diferencial. E assim, foi muito... É um processo suado, é um processo difícil. Não é uma coisa que vai nascer, tipo, do dia pra noite. E a galera fala, de repente de Deus, não é o de repente de hoje pra amanhã. É aquela questão assim, Deus vai te trabalhar, às vezes até pra você conseguir dar conta daquilo que tá por vir, né? Porque o coração da gente, ele é muito ganancioso. Eu falo isso. Você sempre quer mais. Quanto mais você tem, mais você quer. Então, assim, a gente tem que entender também até a hora de parar em alguns certos pontos. E assim acontece com toda a profissão. Aconteceu comigo já várias vezes. Deus às vezes fala,
pausa, vamos respirar, vamos rebobinar, vamos ver o que tá errado pra gente conseguir chegar no É objetivo. verdade. E aí é muito importante a gente ter essa sensibilidade, né, mano? De ouvir a voz de Deus, saber aquietar as nossas vozes, Sim. né? Principalmente as vozes das preocupações, né? Das ambições que tem dentro da gente o tempo todo gritando. E de repente Deus fala, quieta, não é a hora, né? Dá um pause aí e tal. Sim, total. E aí você tem que ter certeza que aquilo ali é do Senhor e fazer, né, cara? Fazer que lá na frente dá certo, né? Com certeza. Tipo assim, eu creio que Deus tem um propósito em tudo que a gente faz na vida, né? Tudo que a gente vai fazer, Deus tem um propósito. E não vai ser diferente para minha vida profissional, entendeu? Então, assim, eu sei que tudo que eu faço é para que o reino possa crescer de alguma forma, entendeu? Então assim, eu atribuo todo o sucesso que eu tenho tido, que eu tenho alcançado a Deus, porque se não fosse Ele, a gente não é nada, né? Que seria do Guilherme? O que seria da Escala Turismo? É igual eu falei assim, a gente tem que orar, mas também tem que agir, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas sem Deus nada acontece. Isso eu já tenho certeza, porque eu passei por uma barra, né? Eu vou até contar uma história aqui. A gente chega numa fase da vida que as coisas começam a se tornar um pouco mais vaidoso, né? Mais vaidade no coração da gente. Sim. Eu tô ganhando bem. Vamos comprar coisas um pouco mais caras, aquelas coisas todas. E chegou um momento da vida que eu tava começando a deixar Deus um pouco de lado, né? E nisso eu até brincava com a pastora Rosana, porque ano passado, no meu ano retrasado, eu tava no ápice da minha vida. Tipo assim, eu acho que eu tava muito bem, né, financeiramente, mas quem era Deus? Aonde que tava Deus na minha vida, né? Não tava. Eu tava vivendo mais das coisas assim, a vaidade minha, tipo, nossa, tô ganhando dinheiro, vou trocar de carro, vou fazer aquilo. Eu falava assim, eu vou fazer uma festa, eu sempre falava que ia fazer minha festa de 30 anos, né? Eu falei, eu vou fazer uma festa, mas eu vou fazer a festa. Vou fazer a festa. E a pastora Rosana falava, meu filho, não faz a festa. E aí eu brincava com a pastora Rosana. Eu falei, pastora, depois dessa festa eu vou me converter. Ai, gente, eu sempre falava assim, não, eu vou voltar pra igreja. Vou me converter. Fiz a festa, festão. Festa, assim, que literalmente não era pra Deus, né? Uhum. E sabendo que tudo que Deus tinha dado vinha dele, tudo que eu tava conquistando. E depois dessa festa, a empresa foi ao chão. Eu fui pro chão, literalmente. Tomei um prejuízo muito grande de um cliente, mas muito, muito grande. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. Entrei numa depressão e fiquei muito ruim. Só que eu falo, as palavras da gente têm muito poder, né? E Deus vai trabalhar de uma forma ou de outra. E eu precisei ir pro chão, às vezes, para entender que o meu propósito com a minha vida profissional, com tudo que eu vivo, não é para mim. Entendeu? Não é para satisfazer meu ego. E aí é aquela hora que você para, rebobina a fita e fala onde eu errei. E aí você precisa voltar tudo ali. E aí eu lembro que eu tava muito assim, muito triste por tudo que aconteceu, porque foi um valor muito alto, prejuízo. E eu falo assim, Deus, onde foi que eu errei? Perguntava, falava assim, eu sou uma pessoa boa, né? E aí Deus falava assim, seu coração só não está no lugar certo. E aí eu falei, não, então vamos rebobinar a fita aqui, vamos ver onde estava, né? E eu lembro que eu tive que fazer uma dívida muito alta para pagar o prejuízo. E eu falo assim, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar isso? E Deus foi sustentando, né? A gente volta para Deus, é igual eu falei assim, a gente precisa às vezes ir pro chão, mas assim, a gente também tem que aprender para não acontecer novamente. E aí eu falei assim, amém. Chamei, conversei com o pastor Daniel, Deus já desamparou alguma vez? Não. Falou, então você vai pagar toda essa dívida que acarretou por conta do meu cliente, né? E você vai ver, Deus vai estar com você. E assim foi. Mas às vezes a gente precisa, né? Parar, respirar e ver, Deus, tô no caminho certo? Porque o coração da gente para desviar do propósito é muito fácil, né? Então, assim, a galera às vezes vê o Guilherme ali sorridente, o Guilherme... Nesse meio termo eu tinha 1001 viagens para fazer, mas eu tava destruído por dentro, entendeu? Tendo crise de ansiedade, essas coisas todas. Então, assim, o sucesso profissional, o sucesso na vida profissional da gente, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Pra vaidade não tomar conta do coração e a gente sair do propósito de Deus. Porque não faz sentido nenhum. Tá no mundo inteiro e com o coração totalmente vazio. Uhum. É verdade. É forte, hein? Muito, nossa, é muito forte. E como você consegue equilibrar aí os valores cristãos com a profissão
em contextos culturais aí variados, né? Então, é uma coisa assim que eu acho incrível. Viver culturas diferentes, você ver religiões diferentes. Porque assim, é igual eu falo pra todo mundo, quando a gente vai pra Dubai. Você que já foi, você vai me entender um pouco. Lá a galera anda toda tampada. Assusta, né? Assusta. Você chega lá, meu Deus, as mulheres naquele calor de 50 graus e as mulheres todas tampadas, os caras todos com aquelas roupas. É uma questão cultural e religiosa deles, né? E eu falo assim, cara, eu tenho que respeitar. Todo grupo meu que eu levo pra Dubai, eu falo, vamos respeitar a religião deles. Não vamos chegar lá, fala pra mulherada, gente, tampa os ombros. Lá eles são muito assim, eles te olham, te observam, se você tá mais à mostra. Então, assim, eu levo muito isso lá em Dubai. Eu falo que é um choque totalmente, né? Cultural, religioso. E você fica assim, cara, tem muita diversidade no mundo. E às vezes pra você, pra gente, pra nós que somos cristãos, tem coisas que a gente vê e fala, cara, bacana, né? E tem coisas que fala, nossa, é muita religiosidade, eles são muito devotos daquilo que eles acreditam. E aí eu falo, mano, a gente também tem que ser assim com o nosso evangelho, com o que a gente acredita, porque às vezes a gente negocia com fácil. Com certeza. Então, assim, eles são muito... Eu tava comentando com vocês antes da gente começar aqui o podcast, eu fui numa mesquita. Numa hora a gente tava passando, tava eu e o Ivan, meu melhor amigo, a gente tava passando perto de uma mesquita e tocou, né? Tocou e ele falou, vamos parar o táxi, vamos descer e vamos lá? Falei, bora, pedimos o taxista pra parar, fomos lá e perguntamos, né? Porque a gente não é da religião. Falei assim, a gente pode ficar sentado no canto e ver? Cara, pastor, é incrível você ver a devoção deles. Tipo assim, a gente chega, tem que tirar os sapatos, todo mundo, eles entram. O Elcio até falou, põe o tapetinho deles e começa a fazer a adoração deles ali, a quem eles acreditam. Então, assim, você fala assim, cara, é um povo disciplinado. E às vezes a gente para pra gente como cristão e fala, será que a gente é tão disciplinado assim? Com certeza, chega uma vergonha, tapa na cara. Tapa na cara. Porque a gente negocia muito nossos propósitos, com muita facilidade. Então isso me chama muito a atenção pro pessoal do islamismo ali, dos muçulmanos, que eles são disciplinados. Sim, as religiões de matriz muçulmana, elas são muito rígidas, né? E assim, não é só o rígido no mau sentido da palavra, mas eles são muito, como você vê, disciplinados, eles são muito, eles levam a sério, né, aquilo ali. Inclusive, quando lá assim, é tão forte que quando eles estão em jejum, os restaurantes fecham, né? Fica só uma portinha para turista. E quando é o desjejum, aí todo mundo para comer, né? Eu cheguei aí pra Dubai numa época do Ramadã deles, né? Foi minha época. Assim, foi uma época que você fica assustado, você até dá uma assustada. Porque, se não me engano, eles ficam sem comer até o pôr do sol, né? E aí depois a galera inteira vai pra rua, porque eles comem. E eu peguei essa transição do final. Então, assim, você fala assim, cara, eles são muito devotos, né, no que eles acreditam. E às vezes a gente não é tão firme nas nossas fés e nas nossas crenças como eles. Então, é uma coisa que a gente tem que, às vezes, você viajando, você às vezes enxerga na religião do próximo o que falha na sua, o que você falha, entendeu? Tipo assim, eu negocio muito fácil, às vezes, um culto. Eu negocio muito fácil, às vezes, tá num projeto da igreja por outras coisas. Eles não. E o Ramadã é tão forte que turista não pode andar comendo na rua, cara. Não. Tem que respeitar. Junto, né? Porque assim, é igual eu falo pra galera. Você quer viajar pra um país que você não concorda com as crenças, você tem que entender que você tem que respeitar. Com certeza. Porque assim, você não vai, né? Ou não vai. Ou é melhor você não ir. Porque assim, eu que estou indo, entendeu? É eu que estou indo, então eu que tenho que respeitar. Eu não preciso acreditar naquilo, mas eu preciso respeitar quem acredita e por eu estar no país deles, entendeu? Então, assim, a gente vive muito choque cultural com essas coisas, assim. Eu falo pra galera, tô indo pra um país tal que é mais assim. Nós temos que respeitar, porque eles são assim. É igual engraçado que eu já fiz viagens que já vi pastores que é culturalmente normal tomar uma cerveja. Sim, entendeu? Assim, eu vi lá na Alemanha, é muito normal, né, a cerveja na Alemanha. Então, assim, uma vez eu vi uma matéria que eu fiquei até, assim, intrigado com isso. Eles orando, lá eles bebem cerveja, assim, de maneira aberta mesmo, tranquila, sem problema nenhum, entendeu? Todo mundo bebe e eles, inclusive, o que chamou atenção foi isso, eles oram por nações, e um deles estava falando, olha, vamos orar pelos países da América, porque eles
são muito escravos da cafeína, ou seja, eles oram porque, na visão deles, nós somos os viciados, né? E não deixa de ser, mano. Quem é que fica? Né? O crente que quer café. Né? É o vício do crente, a Coca-Cola, o café. E aí os caras bebem lá chopp, a reveria, e estão orando por nós, porque nós somos escravos do café. Tudo bem, porque é cultura, é uma coisa que eles cresceram assim, entendeu? Assim, óbvio que também eu concordo que a Bíblia fala sobre escandalizar, e a gente tem entra todo... Paulo diz, olha, se você já é maduro na fé em determinado comportamento, se, por exemplo, ele fala assim, olha, se você já entende que não é o que você come, né, que contamina, mas é o que sai de dentro de você, então se você já é maduro na fé para comer as carnes, que, né, os alimentos que os religiosos, né, da lei ainda consideram impuro, pode comer, só não coma na frente deles ou na mesa com eles, porque não é por você, mas é por eles, para não escandalizar os que ainda não são tão fortes na fé como você. Né? É sobre isso. Respeito, igual eu chegar na Índia e matar uma vaca. Não faz sentido, né? Falar, eu quero comer uma carne de vaca. Então, assim, eu tenho que respeitar essas por mais que não entre na nossa cabeça, né, cara? Como é que os caras morrem de fome lá e não come a vaca anda solta, né? Então, assim, não entra, mas é uma escolha. A vaca é um deus lá. A vaca é um deus lá. Então, assim, é uma coisa... E aí a gente vai pegando, tipo, cada cultura você vai... Cada país você vê uma... Muitos choques, né? Choques culturais, religiosos, e é sobre isso. Tá, e assim, agora indo pro outro lado da conversa, né? A gente falou dos choques aqui, mas e as similaridades? Existe algum princípio universal? Existe algo que você percebe que é comum em todas as... vamos falar de religião aqui, né? Você está falando de religião nos outros países, né? A cultura. Em outras culturas, existe algo que você fala, cara, por mais que seja outra cultura, outra religião, outra devoção, mas é muito parecido com o cristianismo, com o que nós vivemos no Brasil? Sempre o amor a Deus. Porque, igual em Dubai, assim, eu achei interessante, que eu tenho um guia muito bacana lá. Ele falou assim, eles só mudam o nome, Maomé, mas para eles todo mundo acredita no mesmo Deus, entendeu? Então, assim, a religião, o amor, assim, na África eu me senti muito acolhido, muito amado, entendeu? Assim, eles fizeram no último dia que nós estávamos ali, nós fomos fazer o safari em Hoedspruit, e aí todo o hotel foi nos abençoar, cantando músicas, assim. Então, assim, eu creio que o amor mesmo, assim, sabe? Todo mundo sempre tá com muito amor no coração, ama Jesus, assim, essas questões. Nos países que eu já estive, tudo que eles falam assim sobre o próprio Deus. Por mais que tenham crenças diferentes, que tenham algumas coisas que às vezes eu não concordo, ou eles não concordam, e é sobre isso. Entendi. Entendeu? Igual países extremamente católicos que a gente vai... Eu já fui, como Roma, né, ali na Itália, que tem um país, um berço do catolicismo praticamente, muitas questões assim, você vê muito isso, entendeu? Você vê que tudo ali é muito devoto, muito amor, mas fala muito de Deus também, muito do cristianismo em si, de que Cristo morreu, né, aquelas questões todas, tem muito essa questão. Entendi. Né? Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda. E se parar pra pensar, até dentro do próprio cristianismo, existem muitas vertentes, né? Dentro do cristianismo tem pessoas que veem o próprio Deus diferente. Tem uns que, né, já são mais assim, outros mais assados, uns mais liberais, outros mais conservadores. Eu acho que não precisa ir muito longe, né? Como você citou a Roma, a própria igreja... eles tiveram uma divisão, né? Foi a apostólica romana para... tem a igreja carismática. Né? E tem a mais conservadora. Esqueci também o nome que eles dão. Lá também teve, né? Sim. E também, trazendo para nossa atualidade, também tem, né? Deus e amor é um tipo, Assembleia é outro. Então, assim, tem igreja que você não pode chamar Deus de papai, Jesus de você, que é um desrespeito, entendeu? Então, assim, é preciso entender essas diferenças, né? E respeitar. Uma coisa que eu vivi que foi assim, foi algo que foi chato, né? Eu fui para Israel ano passado com uma amiga católica. Fomos num grupo de evangélicos. E ela se sentiu muito desrespeitada por uma pessoa que estava na caravana. Porque nós estávamos ali no túmulo, né? Nós estávamos ali no jardim do túmulo e quando a gente vai para Israel, eles preparam uma ceia, preparam uma capela para que a gente faça um culto, né? E ela era a única católica do grupo. A única. E assim, era um grupo que tinha mais pastores.
E ela virou pra mim, aí nós estávamos lá, e o cara, um pastor, como você tá num grupo de 20 e poucas pessoas, vivendo uma viagem de 10 dias, você acaba conhecendo todo mundo, conversando, né? E um pastor parou e virou e falou assim, Juliana, você tem que aceitar Jesus. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas eu já aceitei Jesus. O que ele acha que, por ele ser protestante, eu ser católica, por que ele acha que eu não aceitei Jesus? Aí eu falei, nossa, faltou um pouquinho de maturidade do pastor. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas vertentes, com essas questões, porque a gente acaba ferindo os princípios dos outros, né? E eu falei, cara, tava a viagem assim, quase nos últimos dias. Aí ela ficou muito chateada com isso. Eu entendo, né? Eu entendo, com razão. Porque o que às vezes é verdade pra mim não é verdade pra ela. E o que às vezes pra mim é certo, pra ela não é. E tá tudo bem. E ela falou assim, aí depois ela ficou muito chateada. E como é muito minha amiga, tem proximidade, eu falei, Ju, releva. Nossa, falei nome. Ju é Ixi, genérico. mas tem tanta Ju no mundo. Joana, Juliana, Julieta, Por aí Juliette. vai. Ah. Eu falei assim, releva, porque assim, infelizmente acontece, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas assim, esses choques são muito grandes, às vezes, sabe? Assim, de você. Eu tenho amigos de todas as religiões, mas eu achei que foi muito assim. Tava um ambiente tão bacana, sabe? Ela tava amando estar ali com todo mundo. Nós fomos ali no Getsemane, choramos todo mundo por. Mano, é um ambiente, é uma atmosfera Sim. diferente, aí vai pá. Imagino. Sabe? Às vezes, tipo assim, a gente fica, meu Deus, por falta, às vezes, de maturidade, né? A comunhão poderia, né, assim, fazer com que ela sentisse uma curiosidade de ir numa comunidade diferente, né? Por exemplo, né? Nós vamos voltar a falar sobre lá, tá? Getsemane, essas coisas todas. Viajar também ir para o público cristão? Com certeza. Gente, com certeza. Eu acho que, tipo, você tem uma vertente muito alta em viagens, você tem muitas coisas pra se fazer, muitas coisas pra se conhecer. A galera tem assim, ai, não vou pra tal lugar porque é profano. Tem muita gente que é bitolada com essas coisas, né? E eu falo, não, é assim, você pode se enriquecer culturalmente, se enriquecer espiritualmente de um lugar que você vai, que às vezes você nem imagina. Deus pode falar com você ali em Cancún, no meio de um lugar que você nunca pensou. Então, assim, é pro público. E sem contar que nós temos muito turismo religioso hoje em dia, né? Temos pro Egito, turismo religioso que fala sobre a Bíblia ali, Israel, essas questões todas. E o mundo inteiro tá aí para ser desbravado. Você sempre vai achar algo interessante em qualquer lugar do mundo. Você sabe que eu tenho uma experiência contar aqui, ó, eu vou me defamar aqui. Lógico, eu não nasci em berço de ouro, tal, nasci num berço bem humilde também, mas a minha mãe cuidava, assim, ela protegia muito, então eu cresci, por exemplo, o pastor Douglas falava, vem almoçar em casa, eu não ia para almoçar, eu não comia fora, cara, eu não conseguia. E aí, uma das primeiras viagens que eu fiz para fora também foi para África do Sul, e aí chegou lá, cara, você não tem opção. Aí eu lembro que o hotel fez uma festa, tal, vamos fazer um churrasco. E aí quando eu fui lá, o cara falou, não, você tem que ir lá, pegar a sua carne e trazer aqui, a gente assa. Rapaz, eu cheguei com um prato, a carne dobrava assim no prato. Aí eu dobrei e fui segurando com o garfo, até lá para ele assar. E aí depois terminou, tal, carne gostosa, comida boa, churrasco top, aí no final... O gerente veio, e você quer saber o que você comeu? Eu falei, Deus que me livre, nunca na vida, véio. Senão eu devolvo. E aí, a partir daquele momento, cara, assim, era um negócio meio mental, sabe? Totalmente. E aí eu já, normal. É igual, tipo assim, a gente ficava lá na África do Sul assim, será que a gente tá comendo carne carne de vaca, zebra, elefante? Né? Qual será a carne que a gente tá comendo? Eu experimentei carne de zebra. Zebra, elefante... Parecida, gente. Assim, você falasse pra mim que era um bife de vaca ou um bife de elefante, eu não vou saber dizer. Eu, Guilherme, não, porque o que vier eu como. Então, assim. Mas é interessante, né? Essas culturas que a gente vive, essa questão cultural, comida, eu adoro. Exótico, né? Eu amo fazer turismo gastronômico.
Então, assim, eu acho que você consegue fazer tudo numa viagem. Adoro a Itália, porque massas muito boas, né? Então, aquelas questões tudo. E é incrível. Lá na África, você comeu aqueles corozinhos de coco lá? Não comi, porque assim, é igual a África do Sul ali, é uma região muito rica, né? E eu não cheguei aí para outras regiões da África. Então eu fiquei ali em Cape Town, Johannesburgo e Hoedspruit, que é a região do Kruger, onde faz os safaris. E aí todos, como eu fiz um grupo, e era um grupo mais voltado para luxo, então tudo que a gente fez ali foi uma questão mais sofisticada, aquelas coisas todas. Mas é incrível. Tipo assim, você tá ali no restaurante, tem um cardápio, tem carne de zebra, entendeu? Tem carne de elefante. Então, assim, é muito legal. É muito legal você viver essas culturas. E o povo africano é um povo muito alegre, né? É, demais. Então, se a gente tava no meio do restaurante, do nada parava tudo e tinha uma apresentação, eles cantando e dançando. Então, assim, é muito incrível. Eu ainda tenho muita vontade de fazer outras regiões. Tipo, fazer uma missão ali na África, fazer num país bem pobre mesmo, doar meu tempo para poder ajudar aquilo ali. Eu tenho muito essa vontade no meu coração. Legal. A gente tava falando do episódio da sua amiga, e esse episódio já é um próprio sinal disso aqui que eu queria te perguntar. Nas viagens, igual eu tô falando pro Guilherme, o empresário, o cara que é o guia, né, o que tá organizando tudo assim, você percebe, você sente a abertura para falar de fé ou do evangelho para os seus clientes, os turistas ali, ou você entende que naquele momento ali eles estão mais ali na vibe de entretenimento mesmo? Você não sente essa abertura? Como que é isso? Pastor, foi muito engraçado nessa viagem da África agora, né? Tinha um colega que estava indo nessa viagem e nós estávamos na fila para subir a Table Mountain, né? E nós estávamos ali com um ticket esperando e a gente começou a conversar sobre religião, naturalmente. Tipo, estávamos ali, aí ele, você é evangélico, tal, você é da igreja? Eu falei, sou. Ele, eu também sou, tal. Aí a gente comentou que já tínhamos sido da mesma comunidade, só que ele lá do Serrinho, eu da Fama. E eu falei, cara, que legal, tal. E aí a gente começa a trocar ideias sobre realmente Jesus, falar sobre Jesus, sobre amor, sobre essas questões. Então, assim, eu acho muito natural. Muito natural quando tem essas aberturas. Quando eu tô... A Pamela já viajou comigo, a minha irmã. Ela foi para Dubai comigo quando eu fiz o meu primeiro grupo para Dubai. Ela fala, como você consegue? Você conversa com todo mundo, você dá atenção para todo mundo, você é simpático. 7 dias só sorrindo e conversando, e aquela coisa toda. Então, assim, acaba que você fala de tudo. Um grupo se torna, tipo assim, aquele momento uma família. A gente conversa de tudo que você pensar. Religião, negócios, assim. Então, assim, é muito natural falar. Entende? É porque acaba sendo, na minha opinião, uma oportunidade, né? Sim. Porque as pessoas, quando estão nessas experiências, é lógico que elas estão muito mais contemplativas do que no seu cotidiano. Quem sai para uma viagem internacional, ela fica muito mais aérea, muito mais, né, suspensa ali do que ela do seu dia a dia. Então, ela tá, até então, com mais probabilidade de se conectar com Deus, porque quando você vê o universo, né, fora da sua bolha, quando você sai ali da sua cidade, do seu país, você fala, meu Deus, o que é isso? Aí você começa, por exemplo, eu penso que no próprio avião, né, você tá viajando, você vê aquela imensidão do mar, você fala, meu Deus, né, como que Deus... Não, eu fico assim, né, eu e o Ivan, a gente viajava muito, né, antes dele casar e ter filho, a gente rodava um mundão junto aí, 2 amigos curtindo o mundo, né. E eu falo assim, Ivan, como que um avião desse tamanho? Você pega um A380, né? A gente lá olhava assim pra mim, eu falei, como que um trem desse sai do chão? Sabe? Aí a gente fala, cara, Deus é muito perfeito. Tudo tem uma questão X e faz aquilo acontecer. Então, assim, é natural. É muito natural, assim. Eu vou citar aqui o Ivan, porque eu tenho liberdade pra falar. O Ivan é uma pessoa que era ateu. Hoje ele já acredita. Entendeu? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso. Ele tem os pontos dele, né? Ele não é cristão. Casou com a Letícia, que é uma pessoa totalmente cristã, né? Ela é muito devota à igreja católica. Então, assim, hoje ele tem uma visão totalmente diferente. Desde o início que a gente se conhecia até hoje, sabe? Então, assim, a gente tem liberdade para falar com a galera. Porque, tipo, meus clientes viram meus amigos. Esse é o problema, entendeu? Porque a pessoa que conversa demais acaba tendo todo mundo como amigo.
E eu sou esse Guilherme aqui, gente. Eu sou muito atencioso com todo mundo, ainda mais quando eu tô trabalhando, né? Você quer fazer o seu melhor, você quer que o seu cliente sinta que tenha a melhor experiência durante a viagem. Então eu sou muito isso. Então acaba que eu tenho liberdade para falar com a galera sobre tudo. Inclusive sobre religião, sobre Deus, né? A gente conversa muito sobre isso nos Legal. nossos grupos. Legal. Como essas viagens em diferentes países, elas influenciaram ou influenciam sua visão no cristianismo? Então, influencia que a cada dia que passa, eu tenho a certeza de quem Deus é na minha vida, sabe? De tudo aquilo que ele. De toda a grandiosidade. Porque o mundo me. Quando você vê uma coisa igual assim. Eu tenho uma curiosidade, eu choro em todos os pontos turísticos que eu tenho vontade de conhecer. Gente, eu choro em todos os pontos turísticos. Tipo, nossa, era um sonho meu conhecer a Disney. Quando eu fui pra Disney, eu chorei. É engraçado, o povo fica rindo, né? Meus amigos ficam rindo, porque realmente é uma realização de sonhos. E eu falo, cara, Deus é muito bom. Uhum. Sabe, Deus é muito bom pra realizar os sonhos. E aí você vê igual assim, uma viagem que me marcou muito foi a Noruega. Porque você vê uma perfeição da natureza acontecendo. Você vê uma coisa acontecer que você fala, cara, não tem como. Deus é Suíça. muito perfeito, né? E você vê ali a aurora boreal, o céu inteiro iluminado, aquilo ali. Não tem como você não acreditar que Deus existe. Entendeu? Assim, que você vê as coisas acontecendo. Quando você vê uma montanha extremamente cheia de neve. Quando você vê as coisas assim que você fala, cara, Deus criou. Então isso muda muito assim a minha. Eu falo, cara, Deus é perfeito. Cada ponto turístico eu vejo isso. E o mais legal, assim, porque às vezes eu tô assistindo TV, por exemplo, ou um filme, aí passa uma cena de um local que a gente já foi. Aí eu fico olhando, aí eu falo, até comento com a Paula, eu falo, cara, assim, nem parece que eu fui naquele canto, sabe? Não A gente, parece, você desacredita. a gente fica assim, nossa, mas eu pisei ali mesmo. É igual quando eu vejo um Homem-Aranha no Empire State, né? Fala, cara, eu fui no Empire State, eu subi naquele lugar. Você fica impressionado, entendeu? Então, assim, não tem como você não ver Deus nos lugares que você vai. E não tem jeito, cara. Por mais que a tecnologia esteja avançada, nada se compara ao olho humano, né? Você pode ver essas cenas nas melhores telas, tiradas das falo, melhores assim, fotos, que nunca é a mesma Eu coisa. falo Aurora Boreal, eu tenho uma foto no Instagram da Aurora Boreal que tava uma flecha de luz no céu assim. Mas, gente, teve uma hora que o céu inteiro tinha cores verdes, rosa, e você falava assim, cara, isso é um fenômeno natural que acontece, entendeu? Então, tipo assim, não é o olho, quando você vê pessoalmente é muito diferente. Não é a do que mesma você coisa. vê. Eu lembro. É igual a Noite Branca, né? É. Que incrível, né, cara? Não, Eu falo que eu quero conhecer quero ver tudo que eu posso ver nesse mundo. eu lembro quando eu conheci o mar, né? Então, goiano, né? Mas assim, cara, é indescritível. É indescritível. É indescritível. Eu não vou falar quem é, não, que eu não vou contar, né? Porque senão depois eu tô complicado. Mas eu conheço uma pessoa que era assim, nunca tinha ido ao mar, tal. Quando foi beber água pra ver se era salgado. Todo mundo faz Todo isso. mundo Quem nunca experimenta, gente. deu uma É goladinha igual você ir naquela... na neve e não comer a neve. É, né? quem nunca, né? Legal. Aí eu não fiz isso, Porque não. você é um cara assim, né? Tá mais experiente. né? Você tá Você fora vai pra da neve, você tem que curva. comer a neve, Ó, tem que experimentar. Fazer o Comer não, mas pegar Você vê que assim, não tem gosto brincar. nenhum. Você tem que É deitar e água, fazer é o água. anjinho da neve, né? Abrir os braços, Anjinho, deixar, fazer guerrinha, de bola. entendeu? Não, guerrinha, Isso beleza. aqui é padrão, é item de série. Eu você lembro tem que eu fazer. tava nos Estados Unidos, aí minha amiga tava fazendo intercâmbio no Canadá, né? Aí ela, ai, Gui, não tá nevando no Canadá, que raiva, a gente. Aí eu falei, vamos descer pra Boston, pra casa da prima dela, vamos pra Boston nos encontrar. A gente combinou de se encontrar em Boston. Aí ela falou, nossa, não é possível. A gente no invernão aqui no Massachusetts, nós Não vamos pega. pegar a neve. Aí eu falei, vamos, você vai ver, vamos pegar a neve. Aí no primeiro dia, nada, no segundo dia, caiu uma nevasca. Aí a gente foi que nem pinto no lixo, sabe? Assim, a gente brincava na neve, fazia isso. E a experiência, porque, cara, você fica muito encantado quando tá caindo neve. É top. Eu já tinha conhecido a neve antes. Só queima, né? Só. Então, quando tá nevando, não é tão frio. Do frio que antecede a neve. Entendeu? Não é tão frio, porque, nossa, a gente pegou menos 15 nesse dia em Boston, se não me engano. Tava congelando, entendeu? Tava congelando mesmo. Então, assim, e aí quando começou a cair a neve, a gente consegue brincar na neve sem sentir tanto frio, igual quando o frio que antecede. E foi muito bacana. E aí você fala, cara, Deus é bom demais, tá vendo? Tô ali, pedi neve. Aí no outro dia a gente amanheceu, isso foi de noite. Tudo branquinho de neve. É bonito. Então, esse é muito bonito, entendeu? Legal.
Vamos lá, né? Tem pergunta aí pra ele. Tem as perguntas do Instagram. Vamos fazer uma do Instagram? Vamos. E aí? Caixinha de perguntas. Essa aqui eu quero saber se ele adivinha quem fez, viu? Essa eu quero. Essa. Eita. Como eu faço para ir com você em uma viagem internacional? Tem a cara da minha mãe. Ela fica assim, ai, quando você vai me levar? Eu falei, ai, quando você vai parar de gastar com outras coisas. Não, mas logo. Olha, tá gravado. Tá logo. Aqui, ó, faz um recorte aqui, ó, já Mas sabe. olha, ela tem que decidir o que ela quer. Ela quer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Mundão sem porteira, né? É. Tânia, vai no Mamãe Mandou aí, ó. Escolhe aí um destino. Mas logo, aí. mãe, preocupa não. Logo a senhora vai estar aí, bacana uma aventura comigo. Top. Agora, quando eu falei que depois a gente iria falar de Israel, Getsemane, é lógico que nesse momento, o atual momento, não nos permite, né? Mas você já tem um projeto aí de fazer a caravana Céu na Terra para Israel? Gente, era para ser novembro desse ano a nossa caravana Céu na Terra. Eu e o pastor Daniel já havíamos conversado, né? Nós íamos eu, ele e a pastora Rosana, eu ia levá-los para conhecer antes, vou levá-lo antes de fazer a caravana. Por quê? Porque para ele. É igual eu falei, pastor, porque senão o senhor fica deslumbrado. Junto com as ovelhas, né? Ai, meu Deus, o jet. Que a gente fica, né? Porque assim, para nós que somos cristãos, aquilo ali tem Com certeza. uma energia surreal. Gente, eu chorei, eu acho que eu chorei todos os dias, umas 5 vezes ao dia lá em Israel. Em todos os lugares que você ia. O que mais me marca é o Getsemane. Me marcou muito, porque foi assim, foi um período de transição, que eu tava assim, literalmente saindo da minha depressão ali, dos momentos difíceis que eu tava passando, e Deus falou muito comigo ali naquele lugar. Então assim, a viagem quando eu fui para Israel foi um presente, porque um fornecedor me convidou para conhecer Israel. Mas a caravana Céu na Terra vai sair, gente. Top. Vai sair logo. Vamos orar para que tudo se normalize ali. Nós temos esse projeto, né? Junto com o pastor Daniel. E se Deus quiser, em breve poderemos estar indo todo mundo ali, vivenciar dias incríveis, assim, de muita presença do Senhor. E é isso. Legal. Top. Essa eu estarei, viu? Isso aqui ainda, Se Deus quiser. ainda nas perguntas. Vamos parcelar em 24 vezes, não se preocupa não. Manter essa, né? Fazer devagarzinho. E assim, na verdade, todo cristão precisa ter uma experiência dessa. Precisa. Né? Não tem jeito. Eu falo pra todo mundo, assim, vocês, igual a gente tava nesse grupo da África agora, tinha umas pessoas, já fui pra Israel, não gostei, tal, porque não foram com o intuito do turismo religioso. Porque eu, Guilherme, como turista, eu não voltaria em Israel. Eu não voltaria em Israel, tipo, pra passear. Guilherme pra passear. Pra não. turismo de entretenimento. Turismo de entretenimento jamais. Agora, pro turismo religioso, para aquilo que a gente. Igual quando você chega na casa de Maria e Jesus, sabe? Quando você chega ali na casa de Maria e você fala, meu Deus. Aí, engraçado que foi logo após o Alto de Páscoa que nós fizemos na igreja. Então, vinha muitas coisas do Alto de Páscoa, né? Quando a gente chega ali na igreja da Anunciação, que o anjo aparece pra Maria. Sim. Cara, é muito surreal. Não, cara, é o Getsemane que você falou. Você imaginar, cara, eu tô pisando no lugar que Jesus se ajoelhou pra orar. Justamente isso, a sensação é essa. Você fala assim, cara, parece que você sente, entendeu, aquilo ali. E eu falava assim, não, eu ficava assim, eu não tô aqui. Sabe, eu falava assim pra Juju, não tô acreditando que a gente tá vivendo isso. Entendeu? Igual você sobe ali no Monte das Oliveiras, você sobe nos lugares, você fala, meu Deus do céu, entendeu? Eu tô pisando onde Jesus pisou. Então, assim, é muito legal. E o legal da caravana é porque sempre em todos os pontos tem como você fazer um culto, entendeu? Então, assim, sempre quando tem a guia local que a gente é obrigado a contratar, até porque, pra gente conhecer a história, ela explica, igual ela fala assim, olha, nós estamos aqui na casa de Maria, não se sabe ao certo que se foi aqui, mas eles arqueologicamente, aí ela vai explicando que é no raio de 200 metros, foi aqui que Maria morou, entendeu? Então, assim, foi aqui que foi a anunciação, que hoje apareceu pra Maria. Então você fica assim, aí sua cabeça fica lá, puxando quando você lê a Bíblia, você fala assim, cara, é incrível. É uma viagem que todo cristão, igual você falou, tem que ter. Porque quando você lê a Bíblia, principalmente quem cresce, né, no seio ali da comunidade, da igreja, a gente fala que quem cresce no lar cristão, né, que vive desde criança lendo Bíblia,
no nosso imaginário é um mundo, não é que seja distante, mas é um mundo passado, foram histórias que 2.000 anos Total. atrás, e você vai vendo aquilo e tal, e de repente você se vê pisando naquele lugar, e aquilo tudo vem, eu acho que é uma tempestade, né, uma avalanche, né, de emoções, de Nossa, sensações. demais. Quando a gente sai de Tel Aviv, aí a gente parou numa outra cidade, e aí depois a gente foi pra Jerusalém. Quando a gente chega em Jerusalém, você fica assim, não tô em Jerusalém, cara. Você fala assim, não tem lógica, não tô aqui. Jerusalém é um peso, né, mano? Isso, Sim, assim. E aí a gente foi orar no Muro das Lamentações de madrugada. olha isso. Sabe, é umas coisas que você Ah. fala, cara, eu tô vivendo. Igual eu fiz uma caixinha de perguntas, né? Quando eu tava lá no meu Instagram, eu recebi mais de 800 pedidos de orações nesse dia. Uau. E eu anotei, porque a gente pega a cadernetinha, eu anotei, eu coloquei pedido por pedido ali no Muro das Lamentações da madrugada. Então, assim, é surreal, gente. É uma atmosfera incrível, assim, você chora no natural. Eu sou chorão, né? Eu, Guilherme, sou extremamente chorão, choro por tudo, entendeu? Tô nervoso, eu choro, tô feliz, eu choro, então assim. Mas é uma atmosfera incrível, é inexplicável. É aquela questão que a gente fala, só vivenciando. O que eu falar não vai dar pra expressar o que eu sentir ali, entendeu? Então, assim, é incrível. Não, legal. É surreal. Show de bola. Você falando aqui sobre Israel, sobre essa experiência, né? E também sobre esse desejo que você tem de fazer uma viagem missionária lá para a África. Você já fez alguma outra viagem missionária e para um ou outro destino? Já. Eu sempre fiz teatro e dança na igreja, né? Desde os meus 8 Não, mas eu anos. digo você fez assim, não que você tenha promovido, mas você tenha Eu ido, participei, né? sim. Aí, Ter o missionário ali, sim, né? nós fomos pra Espanha uma vez, com o GPA, que era o grupo de dança que eu fazia parte lá na Fama. E nós fomos levar o evangelho, né? Através do teatro e da dança. E implementar dentro da igreja que estava sendo aberta ali, em Ávila, na Espanha, o Ministério de Teatro e Dança. Então nós fizemos ali na região trabalhos de evangelismo mesmo, como missionários para pregar a palavra através da arte. Meu pai fala meu pai fala assim, é fácil evangelizar na Europa, né? Mas foi uma experiência muito incrível. A gente teve vivências ali incríveis mesmo, com jovens locais da igreja, nas praças. Nós vimos mães, às vezes, tampando os ouvidos dos filhos. Entendeu? Tampando os olhos para que não enxergassem aquilo que estava sendo feito porque a gente levava sempre um teatro, uma dança. Então, assim, aconteceu de tudo pra vocês pensarem. Foi bem bacana. Que doido. E até deixar claro aqui, né? Você falou que você foi pelo. A Fama, né? Fama é o nome de um ministério, né? De uma igreja bem conhecida aqui em Goiânia. Talvez você está assistindo de outro lugar aí. Não é que era a Fama do teatro. Não. Tem que explicar aí. Porque era o local onde a igreja chama o Setor Fama. É mania já de falar. Assim. Aqui todo mundo conhece, que é lá a Assembleia de Deus da Fama. Não, era a Luz para os Povos. É Luz para os Povos, né? Fama, E aí o pessoal faz essa confusão. Mas é uma igreja com nome de Fama. Não, é a Luz para os Povos. O setor chama Fama, gente. Legal. Guilherme, você já passou algum tipo de constrangimento em suas viagens por ter alguns princípios cristãos inegociáveis? Já, a gente passa, né? A gente passa muito, ainda mais um jovem que às vezes se coloca na questão da santidade, né? Então muita gente não entende, ainda mais em grupo, né? As pessoas ficam assim, mas como assim? Você não tem relação sexual, você não fica com outras pessoas, e aí, tipo, às vezes vira até um pouco de chacota, sabe? Tem gente que às vezes meio que faz chacota dessas questões. Aí é uma parte que eu pulo, mudo de assunto, porque eles acaba que não entendem. Fala, não, é um propósito, cada um tem o seu e tá tudo bem, né? Mas pro mundo é muito inaceitável, né? A pessoa hoje em dia, um jovem de 32, jovem não é tão jovem, né? 32 anos já não é tão jovem assim. Mas por não estar num relacionamento, não estar casado, não ter relação sexual com outra pessoa, não sair ficando com metade do mundo, né? Igual os jovens fazem. Principalmente nesse ambiente turístico, né? Que é uma coisa tão propício, né, pra isso, né? Eu falo que eu sou um idoso, o povo não acredita. Né? A galera, eu falo, gente, vão lá pra balada. Se precisar de alguém pra buscar, vocês me chamam que eu vou lá e pronto. Mas eu não sou assim, entendeu? Então, assim, isso às vezes entra muito em choque com as pessoas, porque eles não entendem muito essa questão. Porque pro povo hoje em dia isso não existe. No mundo isso não. Pra galera isso inconcebível. Pelo amor de Deus, né? Mas mais nessa questão, assim, quando
a galera respeita muito, assim, em outros quesitos. Às vezes o que mais pega seria mais nessa questão mesmo de você se preservar, você viver aquilo que a palavra fala, né? Nesse sentido sexual, nessa questão de, às vezes, não beber, né? Porque desde quando eu decidi realmente tomar uma outra postura, uma nova postura, eu tomei essa postura também de não beber mais. De nem, assim, uma coisa assim, entendeu? Ficar, porque a gente sabe que no mundo, se eu quero ser diferente, eu tenho que ser diferente do que o pessoal tá fazendo igual, fazendo todo mundo. Então, assim, isso chama muita atenção da galera quando eu falo que eu não bebo. Entendeu? Hoje em dia. Então, assim, eles te olham com outro olhar. Tem essa questão. É totalmente assim. Você já foi em algum país que o cristianismo é proibido? Não. Não. Ainda não. E indesejado, porque tem a diferença, né? Uma coisa é ser proibido, outra coisa é ser mal visto, as pessoas, fica de ladinho. Não, eu acho que nesse quesito ainda não. Mas morro de vontade na Arábia Saudita. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Mas lá é muito parecido com Dubai, né? Não, lá é mais extremista, né? E assim, eles acabam sendo muito mais. Assim, meu amigo foi agora e ele falou, cara, não tem felicidade. Ele falou, o lugar não tem felicidade, você não pode fazer nada. E realmente, eles ficam muito em cima. Ele falou assim, cara, se você tira uma foto aqui, eles mandam você apagar. O tempo inteiro tem. Então, É porque eu vejo assim, pelo menos na minha visão mais inocente aqui de fora, mas Dubai, por mais que seja um país, né, árabe, ele tem uma vocação mais empreendedora, mais de negócio, então eles não ligam muito. Mas Dubai, né? Abu Dhabi não. Abu Dhabi já é mais extremista. Dubai, o que aconteceu? Foi até uma questão que nós levantamos da última vez que nós fomos em grupo, que uma pessoa perguntou pro guia. Ele falou, não, eles estão construindo um templo católico, um templo budista, um templo tal. Mínimo, porque eles né? querem a diversidade, todo entendeu? mundo. Querem receber todo mundo, porque é uma cidade turística. Turística, Hoje Dubai sobrevive pelo turismo, Isso. né? Não mais tanto pelo petróleo. Exato. Então, assim, é literalmente aquilo. Agora, Abu Dhabi já eles são muito fechados. Você tem uma ideia, na ilha ali em Abu Dhabi, eles, para dentro do oceano, né? Eles fizeram várias ilhas que aí chamam mini mundo. Então, mini Veneza, mini Porto, sabe? Mini, sei lá. Então, todos os restaurantes, tudo que é importante de cada país, eles vão levar para lá. Que qual que é a ideia de fato? Em vez do cara ir para um país, ele vai lá e aproveita tudo que tem de melhor, entendeu? Não sei como ficou depois desse desastre agora, né? Eu vou em julho, vamos descobrir. Mas até lá já se reconstruíram. Mas assim, Dubai precisava de uma chuva daquela, né? O lugar quente. Ali é quente. Mas assim, eu não entendi qual que é a ligação desses mini-mundos com a questão da religião. Você fala porque estava falando sobre... a questão da vocação isso, política, né? isso. Tinha feito uma conexão com a questão muito em fazer tudo melhor. Uma coisa que a gente aprende muito em Dubai é que também eles fazem tudo com muita excelência, né? Eles querem ser o melhor do mundo em tudo. É igual tem um outro país que já está construindo um prédio maior do que o Burj Khalifa, na Arábia. E ele já tem um projeto que assim que eles terminarem de construir, eles vão construir um dobro do Burj. Então, assim, cara, eles são muito surreais. Eles estão fazendo uma cidade numa bolha. Sim, então, assim, você parar pra pensar no meio do deserto, uma cidade 100% climatizada, e quando você tá ali, você fica encantado. É luxo pra tudo quanto é lado. É uma questão maravilhosa. Então, assim, eles são excelentes em tudo que eles fazem. Eu vou fazer merchan pra ele aqui. E sabe o que é mais legal? Que não é uma viagem cara igual pra Europa. Não cara, mesmo. A galera, eu falo assim, Dubai você consegue gastar $10 mil brincando, tranquilo. Mas, cara, quero fazer um turismo bacana. Nossos pacotes, todas as vezes que nós fomos, a galera ficava assim, mas é só isso? É porque o nome assusta, né? É só isso, é porque, tipo assim, igual eu faço. Eu loco um iate lá. A galera, nossa, deve ser um absurdo um iate em Dubai. Cara, a gente passa 6 horas no iate ali, tranquilo, pagando valor excepcional. Tranquilo. Fazemos o melhor safari no deserto. E a galera fala assim, não, Guilherme, não acredito que é tão barato assim. Que não é nada, tipo, pensava que tinha que levar $60 mil. Não. Se você quiser comer McDonald's todos os dias, você vai gastar $15 numa refeição. Agora eu quero comer carne com ouro, você vai gastar $5 mil, entendeu? Você escolhe, né? Você que escolhe. Vai tudo assim. É isso que eu falo que entra planejar. Porque para algumas pessoas
tem que comer um restaurante de $5.000. Pra mim, Guilherme, eu que viajo muito, eu não curto. Eu não curto gastar um dinheirão desse. Só jogar fora, né? Dinheiro. Jogar É, fora. um Pamela- restaurante você paga Não, uma outra a viagem. Pamela, né, eu falei, pô, nós vamos jantar, vamos comer num restaurante bem chique. Ela, você paga. Ela falou, só vou se você for pagar. Aí ela fala assim, você tá doido? Um pedaço de carne, R$600? Fala assim, só um dia não mata também não, entendeu? Então, assim, depende muito. Então, gente, a África do Sul me surpreendeu muito pelos preços, incríveis. Então, assim, tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. É top. Legal. Deixa eu te falar. Que a gente tá falando agora aqui das excursões e tal. E é lógico que isso naturalmente vai forjando em você a capacidade de liderança, né? Você acaba se tornando um líder dessas pessoas nesse momento. Quais são as lições que você considera mais importantes de liderança que você trouxe que você tem trazido dessa profissão para sua vida e para sua fé? Eu acho que tudo primeiro vem com programação. Quando você tá à frente, você tem que estar programado, você tem que estar alinhado com aquilo que você vai fazer, né? Então, assim, eu acho que a liderança te traz isso, ela te traz foco, né? Porque, cara, como que eu vou sair com um grupo se eu não vou estar focado no que eu vou fazer, no que eu vou preparar? Igual, assim, meus grupos, toda vez eu faço uma reunião com eles. Então eu faço um preparo, organizo tudo, então assim, para todo mundo se conhecer. Então eu faço a ponte, por quê? Porque eu falo assim, eu vou viajar com tráfego, nós somos com 27. Falei, pensa, 27 estranhos viajando juntos, e tem que fazer esse harmônico. Sim. Porque assim, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e eu sou muito assim. Tanto é que tem uma figurinha no meu WhatsApp que eles fizeram comigo, olha o horário. Sua cara isso aí, viu? Sua cara. Olha o horário, porque eu falava assim, gente, o passeio vai sair 7 horas, 15 minutos no máximo, estamos partindo com ônibus. Aí todo mundo olha o horário, porque eu sou um pouco rígido. Nessa viagem da África, tinha uns que estavam, na hora eu preciso ir no banheiro, ia aí, mas em Dubai mesmo eu já deixei alguns para trás. Então assim, eu levo que quando você tá liderando, você tem que ter uma postura diferente, né? Você tem que se dar o respeito, né? Porque, querendo ou não, você pode Com ser amigo de certeza. todo mundo, mas você também tem que entender que eles têm que entender que é você que tá no comando. Uhum. Entendeu? Não é que é autoridade, autoritarismo. Não é Mas é autoritarismo. porque, assim, Profissional, né? profissionalismo, né? Aquilo ali você preparou. Tudo que eu fiz é preparado, igual a gente fez os passeios, sabe? Gente, eu sou assim, se o fulano chegou na hora, não é justo com o fulano você faltar, o outro que dormiu mais tarde, quando eu pego um Uber, vai até onde nós estamos. Então, assim, sou muito assim. E eu vejo que isso leva a gente a ser mais consistente nas coisas, né? Você tem que entender que você precisa ter responsabilidade. É igual assim, eu sou o primeiro a acordar, o último a dormir num grupo. Então, assim, eu entendo que você amadurece, né? Igual eu comecei com um grupo desde os meus 18 anos de idade. O meu primeiro grupo eu saí com 19, com 28 pessoas da faculdade, muito pessoas mais velhas do que eu, mas quem tava no comando era eu. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito assim, muito determinado. Aonde eu quero, o que eu quero, muito excelente no que faço, tento fazer tudo com muita excelência. É igual assim, eu preparo tudo com muito carinho para todo mundo tá bem ali. Então, assim, trabalhar com pessoas não é fácil, né, gente? Assim, você trabalha com igual 27 pessoas, são 27 personalidades. Então você tem que tentar agradar as 27 pessoas, mas bem entender que elas têm que seguir Com o que certeza. você propõe ali. E ainda tem a parte chata ainda de... Não é um clichê, né? Não tô querendo ser generalista, mas a maioria das pessoas que estão ali saindo pra uma viagem acaba achando que tá com o rei na barriga, né? Sou Sim. turista, você tem que fazer, você tem que me esperar, eu Tô pagando. Eu falo muito isso, igual assim, nós viajamos agora com uma galera que tem uma condição financeira bem bacana, né? E eu achei até interessante que tinha uma pessoa na viagem que ele viaja só de business. Ele é assim, né? Ele é muito, muito rico. E, cara, eu falei, fulano, a realidade é essa. Ele, não, tudo bem. E foi super tranquilo, sabe? Eu falei pra ele, se você quiser fazer seus passeiozinhos de luxo, fomos lá na Louis Vuitton, ele comprou, e assim, aquelas coisas todas. Mas ele super respeitou que, tipo assim,
Todo mundo tinha uma condição boa, mas ele tinha uma condição muito, muito além do que todo mundo ali, entendeu? Foi de econômica, foi humilde. Então, assim, sabe? É essa questão mesmo. Tomada Você de decisão, uma coisa que... Tomada de decisão. Ó, o que eu impunha, ele não rebatia. É igual teve o traslado que nós fizemos em Joanesburgo para Hoedspruit de ônibus, né? Porque só vai avião pequeno, então era complicado conseguir vaga para todo mundo. Aí chegou, todo mundo tava cansado, pegou, chegando tranquilo. Ele falou assim, gente, eu vou voltar de avião. Aí teve uma galera que quis voltar de avião. Gente, tá tudo bem, vocês estando lá, tal. E foi, entendeu? Então, assim, é muito tranquilo essa questão. Eu vi esses dias, acho que semana passada, uma matéria de um cruzeiro que parou na África, acho que na África do Sul, inclusive, e encosta, o pessoal sai, tem o tempo, né? Sim. Como é que é? Olha o horário, olha o horário. E o navio não espera. Aí, então, assim, e nesse cruzeiro virou notícia, inclusive, notícia internacional, tinha duas, se eu não me engano, eram duas senhoras que perderam o horário. Foram passear, se esqueceram e voltou e o navio tinha ido embora. E o navio não vai parar, um navio com milhões de pessoas. E aí aquela loucura, e foram chamar na alfândega, aquela coisa toda, e tentar ligar no navio, o navio falou, olha, manda ele pra outra cidade. Pegou o carro e foi pra outra cidade, chegou lá, o navio não pôde atracar por causa de condições climáticas, teve que ir pra uma terceira cidade e tal, aquela louca. Aí eu fico pensando, cara, pensa no cara que tá organizando, porque era um turismo de grupo, né? Que tá na frente disso aí, o pepino que não é, né, mano? A dor de cabeça tem que ser rápido, né? Tem que... É igual ao avião, né? O avião, ele tem os horários, ele não pode atrasar, né? Tem isso. Eu falo pra galera, falo assim, ó, no aeroporto vocês têm que estar tal hora, vou estar lá esperando vocês. O avião vai decolar se vocês chegarem no horário ou não. Então, assim, infelizmente fica pra trás. Aí vocês vão pagar a consequência, né? Que é pagar pra remarcar um aéreo internacional não é barato, de última hora. Então, assim, a gente deixa avisado. Graças a Deus, assim, só teve um passageiro ano passado que perdeu o voo pra Dubai. Ele gastou só R$7.000 a mais. Pra ir, né? Só pra ir. Pra ir, entendeu? Tava muito determinado aí, porque gastou a mais. Mas é isso mesmo, tudo tem horário, né? De que maneira a sua fé influencia na inovação e na resolução de problemas dentro da sua agência? Olha, gente, essa pergunta me pega um pouco, porque a fé, assim, essa questão eu acho que é o que me move mesmo. É no momento ali que às vezes a gente para. Gente, tem hora que tô lá no grupo assim, tá rindo e tá dando mó pior lá atrás. Eu falo, Deus, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, me ajuda nisso daqui. Então, assim, sabe, teve momentos mesmo, esses dias recentes, né? Precisava, tipo, de remarcar um voo que não tinha vaga. Ontem, isso na verdade. E aí meu cliente falou assim, vamos orar? Eu preciso ir nesse voo. Eu falei, vamos orar. Eu orei e falei assim, eu vou pegar o computador agora e vou tentar remarcar o voo. E tinha 2 assentos que ele precisava no voo. Então, assim, sabe? Aí eu falei, cara, tem coisas que você É a divindade, né? É a divindade. Você precisa orar e você precisa ter muita fé mesmo. Então, assim, eu apego muito a isso. A fé, sabe? Tá sempre interligado com as vontades de Deus. E buscar estar sempre na direção dele. Então, assim, eu foco muito nisso. Eu atribuo tudo muito a Deus, né? Eu sou muito ansioso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu falo assim, aí tem. E quem trabalha com empresa, que você depende das suas vendas, você só ganha se vende, né? Então aquela coisa eu falo assim, Deus, o Senhor tá no comando. E descanso meu coração nele. E graças a Deus ele nunca deixa faltar. Que top. Chegando ao fim. Foi rápido, hein? Nossa, foi muito rápido, gente. A volta ao mundo em 1 hora. Dá vontade de falar Temos muito o recorde. mais, adoro falar sobre isso. Eu acho que dá pra fazer uma segunda. Dá. Segundo episódio, né? Episódio 2 aí. Agora sim, antes, né, da gente ir pra parte final, quem não assistiu Rugas ou Risadas, como avós estão descobrindo a felicidade com seus netos, precisa depois ir lá e assistir, porque ficou top. E aí nós ficamos sabendo de um fato, né? Por terceiros. Meu Deus. E como você é parte do processo, eu queria que você contasse com maior detalhes. Ai, gente, meu pai é uma ótima pessoa, né? A mussarela importada. Ó, ele vai me matar, né? Ele vai pegar. Eu acho que ele pensou assim, cara, o Guilherme viaja o mundo, né? Aí eu falei, mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele. Falei, pai, compra uma mussarela, please.
Please, por favor, no inglês, né? E meu pai saiu pra comprar essa mussarela. Eu voltei pra casa e meu pai não chegava, não chegava, não chegava. Eu falei, cara, eu tô terminando a comida e cadê a mussarela? Aí eu, ai, pelo amor de Deus, cadê o senhor? E ele bravo. Nossa, não tô, eu já fui em não sei quantos mercados, né? Eu não acho essa mussarela place. A mussarela é importada, sabe? Das States. Aí eu falava assim, aí eu comecei a rir, eu falava, mãe, ô mãe, vem cá. E aí a gente começou a rir muito. Daí eu falei, mãe, eu falei, pai, pelo amor de Deus, é please, não é please, não existe please. E aí só sei que isso tava na pandemia, né? Na pandemia. E aí tava só nós lá em casa, aí começou, aí a gente ria. Maria Luísa, cheia de graça demais, ria. Aí contei pra Lázara. Porque na pandemia a gente ficou muito nós só lá de casa, a Lázara, o Wendel e a Emily, né? E aí a Lázara pegava tanto no pé dele, aí ele ficava bravo antigamente quando contava, entendeu? Apelava. Mas essa história já rendeu boas risadas, entendeu, gente? Boas risadas. Mas meu pai é esse ser humano assim, simples de tudo, e me mata de rir. Eu falei, pai, não existe mussarela, please, não. Não, mas eu falei pra ele, eu falei, cara, mas eu te entendo, porque o cozinheiro de mão cheia, né? Não encontrar uma marca de mussarela, pra ele foi questão de honra. Eu falei, não, foi porque, tipo assim, né? Eu mandei, pai, compra uma mussarela, please, né? Tipo assim. Era exatamente essa que ele Aí ele pensou assim, né? Não é muito forte no inglês, tal. Ele, aí, Guilherme tá querendo uma mussarela. Eu fico imaginando ele perguntando no mercado. Vocês têm essa mussarela, please? Entendeu? Eu fiquei, pai, pelo amor de Deus. Pra ele foi questão de honra. Depois vou tentar achar esse áudio dele bravo, brigando. Engraçado. Mas muito bom. A gente agora vai para a parte final. Se você foi abençoado, aprendeu assim como a gente aqui sempre aprende muito, né? Com certeza, é uma escola isso aqui, cara. Então compartilha esse link com todas as pessoas que você conhece. Não deixe de seguir lá a Escala Turismo. Isso mesmo, pessoal. Se você quer cumprir o ID, né, do Senhor Jesus lá em Mateus, chama o Guilherme que ele chama que a gente manda todo mundo aí. Pro mundo inteiro, galera. Já aproveita e deixa aí o Instagram. Pessoal, o Instagram da agência é Escala, com SKALA, turismo com 2 Os no final. O meu pessoal é @guimessias6. Lá vocês vão ver o Guilherme viajante no meu pessoal. É o Instagram onde eu posto a rotina da minha viagem. Quando eu acordo, onde eu como. Assim, tem hora que dá uma preguicinha de postar, porque você fala, eu quero viver um pouco a viagem, mas eu posto tudo porque a galera fala assim, Gui, tô viajando com você, não deixa de postar. Tem muita gente lá assim, eu nunca vou ter condições, então assim, eu acho o máximo que você posta. Não pensa assim. Pensa que você vai ter condições. Agora você tá só idealizando, vendo uma coisa que um dia você vai realizar. E a gente tá aí pra isso. Então, pra todo mundo que vê o Pôr do Céu e que nos chama lá, tem 5% de desconto em passagens, pacotes. Aí sim, pessoal. É isso. Até pra nós aqui? Todo Até pra mundo, nós? ó, bora fechar. 5%, ó, a gente vai dar um jeito de colocar aqui, ó, embaixo aí na tag com o Instagram da Escala Turismo pra você procurar e dizer que chegou pelo Pôr do Céu. É isso aí. Coisa boa. É isso aí. Guilherme, obrigado. Que Deus continue abençoando você, que você continue tendo sucesso, tanto profissional como pessoal. Foi um prazer aí te receber aqui, poder aprender e conhecer aí, né, várias coisas que acontecem ao redor do mundo aí. Que isso, eu que agradeço o convite e precisando estamos aqui de novo, né? Muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar. Deixa seu agradecimento para aquela câmera ali, o que Deus falar no seu coração aí. Olha, pessoal, quero agradecer a Deus principalmente, né, por poder estar aqui, agradecer ao Elvis, ao pastor Douglas por acreditar em mim, né, por ver potencial para poder estar aqui e falar, compartilhar um pouco das nossas vivências, porque tudo que a gente vive nesse mundo afora, ele é muito incrível, é muito intenso, e eu acho que tudo a gente traz um aprendizado. Todo país que eu vou, que eu frequento, eu falo que eu trago um pouquinho na minha bagagem cultural, na minha bagagem espiritual daquilo ali. E poder compartilhar com cada um de vocês essas vivências, um pouquinho de cada vivência, foi um prazer, assim, imensurável. Espero que Deus possa falar muito ao coração de vocês e que vocês cumpram o ID do Senhor, que vocês permaneçam no propósito, que é o principal. Amém. Uau. É isso aí. Pastor Douglas.
Vamos lá, né? Foi muito bacana, foi rápido, né? Dessa vez foi rápido demais. Guilherme, queridaço, muito obrigado, cara. Obrigado eu, gente. Foi muito precioso estar com você. A gente fez questão de trazer aqui. Hoje, é lógico que a gente teve que usar esse tempo que foi muito curto para compartilhar aí um pouco dessas experiências suas de viagens, que eu acho que é algo que mexe com o imaginário, com o coração de todo mundo, né? Poder viajar, conhecer o mundo e tal. Mas antes de tudo, eu queria também agradecer o Guilherme Coração, né? Um cara que é puro coração, um cara que eu conheço, que eu sei como que é fora desse universo aí, né? Fora do mundo das viagens, é um menino muito família, o que ninguém conhece, né? Quem vê os cliques lá dos States, né? Não vê o Guilherme aqui. Eu compartilho, às vezes a mamãe dele conta umas histórias assim, eu fico, meu Deus, que isso, cara. Né? É muito bonito mesmo, eu não vou expor isso aqui agora, talvez um dia marque para falar sobre isso, sobre o seu apreço pela família, isso é algo muito marcante. Mas que você continue assim, cara. Esse é o caminho, essa é a rota. Você é um menino muito amado e eu sei que você se sente muito amado por cada um de nós, pela sua família. E a gente consegue ver isso, esse cuidado que você tem. A sua família é muito unida, isso é uma inspiração pra gente. Isso enche nosso coração. Que Deus continue te abençoando, te leve para lugares ainda mais longes. Amém. E que aqueles princípios e valores que Ele colocou no seu coração estejam encravados e que você exale esse amor, né, por onde você for. Porque mais que ninguém, nós que vivemos todos os dias ali em comunidade, entendemos que a gente não entra na presença de Deus, a gente carrega ela, né? Sim. Então que você continue carregando a presença de Deus onde você vai, que você continue sendo luz para os seus amigos, para os seus clientes, que você continue sendo um canal de Deus na vida dessas pessoas, né? As que já cruzaram, que estão cruzando e que vão cruzar seu caminho no futuro. Amém. Que as pessoas olhem para você e continuem vendo Jesus. Amém. Obrigado pelas palavras. Gente, é isso então. Foi muito bom e que essa história de conquista e de superação também, a gente começou falando de superação, né, de desafios do Guilherme, sirva para te inspirar também e para você entender que é possível. Quando você tem fé, quando você tem comprometimento com aquilo que Deus colocou no seu coração, por mais difícil que pareça, vai, dá o primeiro passo, depois dá o segundo, continua, persevera, caiu, levanta, vamos lá que Deus é contigo. Você vai chegar lá, eu tenho certeza. Amém? Amém. Não desista dos seus sonhos. E você não achar numa padaria, vai na outra. Boa. Guilherme, obrigado. Pastor Douglas, obrigado. Obrigado a você, que Deus abençoe. Até a próxima semana. Vá, vence e volte. Tchau, gente.